Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Deus abençoe o amigo adorador na praça, cantor Jonatas Almeida, que está nos acompanhando. É um grande adorador. Capítulo de número 21 do Evangelho de Mateus, versículo de número 1. Se é o costume de ficar em pé, que fiquemos todos para que leiamos a palavra do Senhor. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos. Quantos? Dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que se pudesse cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E você diz comigo, amém. Coloque a sua Bíblia no banco. Antes de você se assentar, vire para quem está do seu lado e diga: você. Está fraco? Diga forte, diga: você foi chamado para um propósito. Diga de novo, diga: você foi chamado para um propósito. Levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto, mais alto que você puder. Repita comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Tome assento. Meus queridos irmãos, o capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreve Mateus traz-nos momentos finais do ministério de Jesus. Ministério de Jesus que teve duração de 3 anos. Jesus viveu durante 33, mas executou o seu ministério durante 3 anos. 30 anos ele aprende, absorve, tem vida humana, criança, adolescente, jovem, estágio de maturidade, e 3 anos ele executa os ofícios do Pai, que havia sido designado também pela boca dos profetas. Na primeira etapa do ministério de Jesus, nós vamos destacar a sua notoriedade entre os doutores da lei, o recrutamento dos discípulos, seus milagres, aquilo que ele fazia em seu ministério, que tomou grande proporção. E a história chega a dizer que nos dias de Jesus, mais de 1,5 milhão de judeus e gentios ficaram sabendo dele, e a sua fama correu por toda a Judeia, Galileia,
Samaria e em todas as cortes judaicas, tudo que se ouvia falar era sobre o ministério daquele Galileu. Mas o ministério de Jesus não ficou apenas preso na primeira etapa, porque todo crescimento, tudo aquilo que gera fruto, tudo aquilo que dá bons resultados, incita os perseguidores. Logo, os fariseus, os escribas, os advogados da lei, aqueles que se perguntavam com que autoridade Jesus entrava nas sinagogas, expulsando demônios, libertando os oprimidos, trazendo o reino de Deus para os pecadores, inaugurando aquilo que os judeus de fato ainda não conheciam, pois eles estavam presos à letra fria da lei. E Jesus vem com a doutrina da graça, trazendo a sua palavra, o seu conforto e quebrando paradigmas, entrando em locais onde os judeus conservadores se opunham em estar com samaritanos, opunham em sentar com prostituta, conversar com ela e também dialogar com publicanos, que eram os credores, aqueles que cobravam os impostos de Israel. Jesus, sem preconceito, sem fronteiras, anuncia o reino de Deus. Ele não fala sobre si, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Jesus passou todo o tempo de seu ministério, e os evangelistas fazem questão de falar isso, que Jesus passa falando sobre o que era o reino de Deus. Porque quem é chamado por Deus para exercer a sua obra, não fala de si, ele manifesta as obras do Pai, ele manifesta aquilo que o Pai faz. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e ele vai falando aos pecadores, vai manifestando, e ele ganhava notoriedade entre as pessoas. Eram tantos que se aproximavam para ouvir, que Jesus destaca vários elementos na sua pregação. Aonde Jesus chegava, dava um contingente de pessoas muito grande. Jesus vai pregar num dos sermões mais especiais do seu ministério, que é conhecido como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. E este Sermão do Monte foi o sermão mais demorado de Jesus no seu ministério. Os autores dizem que quando Jesus chega a pregar o Sermão da Montanha no ministério de Jesus deva ter durado aproximadamente 9 horas de pregação. Eu estava sentado aqui e o Gibson falou para mim: pastor, fica à vontade, porque o povo aqui gosta de palavra, mas eu jamais, na minha condição, teria o mesmo esforço e também a competência de falar 9 horas a vocês aqui. Mas Jesus teve essa competência no seu ministério. Segundo ao que alguém diz, que 1 hora de pregação equivale a 1 dia inteiro de trabalho braçal. E eu fico pensando como é que Jesus naqueles dias se utilizava da metodologia da pregação, sem que houvesse todos esses recursos, esses aparatos que nós temos aqui. Por exemplo, eu estou pregando aqui, mas eu tenho auxílio aqui. Eu tenho uma tribuna, eu tenho um pedestal, eu tenho caixas amplificadoras. Nós temos aí as caixas que se estendem pela igreja. Nós temos os aparelhos de mídia, de audiovisual, um bonito telão aqui atrás. E nos dias de Jesus não existia absolutamente nada desses mecanismos e desses elementos, mas Jesus conseguiu pregar. Jesus pregou de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo de número 7, 9 horas
ininterrupta. E como é que ele fez isso? Ele não tinha telão, ele não tinha caixa amplificadora, mas ele utilizou-se de todos os recursos, porque tem gente que vem para um culto desse e aí já começa a reclamar e diz: mas por que o som tão alto? Por que tem tela de LED? Por que precisa ajudar tanto missionário? Porque se fosse nos dias de Jesus, naqueles dias, com tudo que lhe era necessário para a pregação, ele utilizou. A Bíblia fala que ele começa a sua pregação no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, a primeira coisa que Jesus utiliza como recurso para alcançar mais de 5.000 pessoas que iria lhe ouvir, ele utiliza a altitude. Veja a inteligência de Jesus. O povo ficava embaixo e Jesus subiu na montanha. Então ele, de cima para baixo, ele conseguia visualizar o público pelo qual ele pregava. E agora ele também tem espaço além da altitude. Provavelmente Jesus deva ter se assentado de costas para o vento. Por quê? Porque ele usa o favor do vento para alcançar os seus ouvintes. É natural que Jesus não tenha tido uma pregação tão eloquente como eu estou aqui, pois eu tenho aparelhos que me condicionam, me proporcionam essa metodologia, esse recurso para falar a vocês de uma maneira mais engrenada. Jesus provavelmente no Sermão da Montanha devia estar em um alto monte, se talvez assentado ou em pé, gritando para a multidão, falando de forma bem alta e de forma compassada, concatenada: bem-aventurados os que choram. Era mais ou menos assim: bem-aventurado os mansos de coração. E aí ele vai trazendo o reino de Deus. Jesus nunca quis se elocubrar da sua grandeza e nem do seu conhecimento, porque ele estava entre os humildes, ele estava entre os simples, ele estava entre as crianças, e ele manifesta o reino de Deus. Jesus também, além de fazer esta grande pregação, este grande sermão, utilizando-se de altitude, de espaço, do favor do vento, nós temos em Lucas, no capítulo de número 5, também uma outra referência a respeito da pregação de Jesus para cumprir o seu ministério. E aí ele cumpre exatamente numa região de pesca. Lucas, no capítulo de número 5, vai expressar, segundo um escritor chamado David, que é conhecido como um homem da Berit Hadashah, no termo hebraico, ele utiliza essa expressão no texto: e ele estava oprimido pela multidão. Essa expressão que tem no texto de Lucas, o capítulo 5, não é que a multidão estava espremendo Jesus, é que ele precisava de espaço para sua voz alcançar o povo. Porque quem tem chamada para pregar, quem foi ungido para pregar, ele não perde tempo. Qualquer lugar para ele tem um espaço para pregar. Ele prega no ônibus, ele prega no trem, ele prega no avião, ele prega na fila do banco. E Jesus naquele dia ia pregar. Era uma época de pesca, estava ali aproximadamente 2.700 barcos ali, que era na alta temporada de pescaria, provavelmente uma grande multidão se acercando, e Jesus precisava conversar com a multidão, falar com o povo, mas a sua voz estava sufocada. Mas Pedro estava ali, Pedro também, que era um pescador nato, que conhecia da pescaria. E Pedro não era só pescador, mas também tinha um barco. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ei, eu preciso falar, e eu preciso que você me empreste o teu barco. Tem aí? Tem condição de me emprestar? A Bíblia diz que Jesus pede que afastem, e agora ele traz o barco e ele se assenta na popa. Veja a inteligência de Jesus. Por que ele se assenta na popa do barco? Porque logo ele tem visão do seu público, ele tem visão
para quem ele vai falar. E isso aqui serve para todos nós. Todo pregador, todo orador precisa ter visão do seu público, saber qual é a sua necessidade, o que é que eles precisam ouvir. O culto é exatamente uma continuação de uma verdadeira adoração, aonde quem vai falar precisa estar atento aos detalhes que o Espírito Santo vai encaminhando, para que você se torne um porta-voz de Deus para alcançar os pecadores. E Jesus estava olhando o povo chegando, as crianças, os pais, as mães, e agora ele estava sufocado, mas ele precisava de um espaço, e agora ele tem esse espaço. Ele se assenta na popa do barco. Champlin diz que havia pelo menos mais de 2.000 barcos naquela época de temporada. E aí ele pede para Pedro, ele pede um espaço, ele se assenta no barco de costas para o mar, e o vento, enquanto o vento está soprando, ele está agora pregando, e além de pregar, ele depois provê uma grande multiplicação para todos aqueles que estavam ali, porque quem ouve Jesus, além de sair farto fisicamente, também sai farto espiritualmente. É impossível ouvir Jesus e não sair suprido de suas necessidades. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado e já aproveitasse esse momento profético e profetizasse para quem está do teu lado aí. Diga: enquanto você está aqui, diga a ele, diga: ouvindo a palavra, tudo que lhe é necessário será provido, tanto material quanto espiritual. Você recebe essa palavra? Tanto quanto material quanto espiritual. E isto faz-nos alegrarmos diante de todos os feitos do ministério de Jesus. Dentre todos os feitos do ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos, eu poderia falar a vocês muito mais obras, mas nós vamos nos encaminhar para o capítulo de número 21. Esse Jesus que foi conhecido na Judeia, esse Jesus que foi conhecido na Galileia, esse Jesus que foi conhecido em todas as cortes judaicas, ele precisava cumprir uma missão, ele precisava cumprir um propósito, e esse propósito vai se dar no capítulo de número 21. É exatamente aqui, nesse texto onde nós lemos, como ele havia falado no próprio Sermão da Montanha, que ele cumpriria tudo que estava escrito, sem faltar nela um jota ou um tio. E aí ele decide agora entrar em Jerusalém. Por quê? Porque entrar em Jerusalém na última semana de sua vida terrena nada mais era do que um propósito escrito pela boca do profeta. Ele precisava ir, ele precisava se encaminhar para lá. Logo, este momento, este ato, este acontecimento, que é uma das confirmações do ministério de Jesus, tanto para o começo daquilo que ele já tinha vivido, como também a autenticação, a última autenticação, antes dele subir para o madeiro. Ele agora está se encaminhando para a região de Jerusalém. Ele não está preocupado, ele não está afoito. Ele havia sido chamado pelo Pai para cumprir este propósito. E aí vocês se lembram do capítulo 2 e o versículo 9 de Ageu, um profeta velho de 90 anos, que já estava profetizando quando o templo de Zorobabel estava ficando em pé, diante de tudo o que aquele povo havia passado. Quem havia passado na era do rei Salomão e visto toda a grandeza, toda a beleza do primeiro templo, a sabedoria de Salomão, a riqueza, o ouro, a prata, os servos, as concubinas, a rainha de Sabá que o visitou,
todos os que estavam à sua volta se admiravam, porque nada se comparava à grandeza daquele primeiro templo. Mas aí a Bíblia diz que a Babilônia entrou, arrebanhou os que eram intelectuais, levou as cabeças pensantes, dizimou todo mundo, tirou a grandeza do templo, e o povo ficou em grande destruição. Ficaram na mão da Babilônia. Mas depois de um tempo, vem agora a construção da casa aonde o profeta Ageu está olhando. E diante da construção do templo de Zorobabel, 520 anos antes de Jesus vir em vida humana em Israel, este profeta, um profeta velho, olha para o templo e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quando alguém olhou Ageu profetizando, provavelmente quem conhecia a grandeza do templo de Jerusalém, a grandeza do templo de Salomão, no mínimo achou que o profeta tinha blefado, achou que o profeta tinha errado. Alguém disse: não, é impossível, aqui nesta casa jamais a glória, porque o povo, quando se falava na glória, logo se lembrava do metal, lembrava-se do ouro, lembrava-se da prata, lembrava-se das riquezas, das pedras preciosas, das decorações que haviam nas pilastras, nos pilares, o chão e todo o ornamento do grande templo. E alguém olhou e disse para Ageu, provavelmente: não, é impossível esta casa constituir uma glória maior comparada à primeira glória do primeiro templo. Mas Ageu não estava falando da matéria metal, Ageu estava falando do Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que antes que fosse para o madeiro, ele autenticaria o seu ministério. E o que me chama mais atenção é que Jesus aqui, autenticando o seu ministério, ele poderia fazer na primeira semana do seu ministério, nos 3 anos, mas ele não estava preocupado qual seria a ordem desse cronograma, porque ele estava seguindo uma agenda. Quem foi chamado por Deus, preste muita atenção, quem foi escolhido por Deus, não se preocupa com as sequências dos fatos, porque quando eu cumpro uma agenda que não é minha, um cronograma que não é meu, tanto faz ser no começo, tanto faz ser no meio, tanto faz ser no final. O importante é que o que eu fui chamado para fazer se desenvolva para a glória de quem me enviou. E eu quero acreditar que eu estou pregando para a gente aqui que tem propósito, foi chamado para uma tarefa, e talvez você está se preocupando e dizendo: mas o que Deus falou ainda não cumpriu, eu ainda não cheguei aonde tinha que chegar, eu ainda não preguei aonde tinha que pregar, eu ainda não viajei aonde achava que tinha que viajar. Ei, a pergunta que não quer calar é a seguinte: você está dentro do roteiro? Você está dentro do propósito? Você tem certeza de quem te alistou? Então fique tranquilo, que nem que seja a última semana da sua vida, o que foi falado ao seu respeito está de pé e vai se cumprir. Será que eu tenho alguém aqui para receber esta palavra? Eu queria que você profetizasse para quem está do teu lado aí. Se você puder, pegue na mão dele, pegue na mão dela e me ajude pelo amor de Deus. Diga para ele, diga: assim como Jesus, diga aí, cumpriu com a agenda do Pai, sem se preocupar
com as datas específicas, seguiu apenas aquilo que o Espírito o impulsionava, você também está dentro de uma agenda. Olhe para cá, eu quero que você entenda isso. Não importa o lugar, não importa se é na igreja grande, não importa se é na igreja pequena, não importa se é aqui ou se é em Caratinga, foi Ele que chamou, foi Ele quem marcou, foi Ele quem falou. Então descansa, porque vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Pergunta para quem está do teu lado aí. Pergunta para ele, diga, está seguindo um propósito? Diga aí, está seguindo? Está dentro do cronograma? Diga, então não tenta apressar o que está seguindo um calendário. Diga para quem está do teu lado, diga, a tua chamada está seguindo um calendário. Eu sinto Deus aqui, hein? Eu não vim brincar e nem vim cair de paraquedas aqui. Me dá retorno aqui, por gentileza. Deus está dizendo para alguém, você está cumprindo o meu calendário. Você está dentro do meu calendário. Não é roupa que vai te fazer chegar, não é sapato novo que vai te fazer chegar, não é indicação de fulano de tal e nem da convenção, é o tempo estabelecido da agenda de Deus que vai te fazer chegar. Aleluia. Aí Ageu profetizou, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando Ageu profetizou isso, quem gostava do metal se escandalizou, porque quem é terra só gosta de terra. Quem é superficial só gosta do que é terreno. E aquele velho, o velho de 90 anos, Ageu, não estava biruta, não estava doido, ele estava dentro de uma agenda. E a glória que ele estava falando não era do metal que seria colocado nas paredes, como quem tinha vivido na época do templo de Jerusalém, de Salomão, estava aguardando. Era o cordeiro pascual que ia entrar dentro do templo dizendo, eu sou maior do que Davi, sou maior do que Salomão, sou maior do que Abraão, sou maior do que Isaac. Era ele que ia entrar. Mas como tudo isso estava sendo cumprido dentro de um cronograma, porque ele estava dentro de um propósito, passou-se 100 anos. E como a data do calendário era decrescente, 520 anos, passados 100 anos, vem um outro profeta, porque esse primeiro aqui, você precisa entender que quem segue um cronograma, ouça isso, de Deus, ouça, quem segue um cronograma de Deus, dentro de um propósito, o que foi falado tem geografia certa. Ele já tinha ido em Jericó, ele já tinha ido em Samaria, ele já tinha ido em Betsaida, ele já tinha ido em Betânia, mas essa profecia era para Jerusalém no templo. Será que tem alguém aqui comigo?
Diga para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga o que Deus falou para você, diga aí. Tem uma geografia específica. Diga, não tenta pular etapa, porque você precisa passar por Jerusalém. Será que alguém me ouve? Será que alguém me ouve? Eu quero que você toque em quem está do teu lado e diga, é em Jerusalém que as coisas acontecem. Não era em Jericó, não era. Era em Jerusalém, era lá dentro do templo, era lá onde os cambistas estavam, era lá onde os mentirosos estavam, era lá onde os sacerdotes e perseguidores estavam, que ele ia cumprir na última semana. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nessa última semana do ministério de Jesus, Jesus aqui, provavelmente, no domingo que antecedia a sexta-feira, indo para aquela região, ele estava com 2 discípulos, 2, dentre esses 2, e o restante provavelmente dispersados. Havia uma movimentação em Jerusalém por causa da semana da Páscoa. Jerusalém estava lotada pelo centro de concentrações de pessoas que vinham do mundo todo para adorar, para celebrar. Provavelmente também estava muito cheio Jerusalém por alguém curioso querer ver Lázaro, do qual o próprio Jesus havia ressuscitado. E a cidade estava lotada e estava todo mundo. Quem é que não quer ver um homem que ressuscitou para contar sua experiência de ressurreição? E aí Jesus precisa ir para lá. Mas isso não é aleatório, porque enquanto Ageu fala da geografia, Zacarias 100 anos depois, 400 anos antes, vem profetizando. E aí ele diz assim: alegra-te, Sião, exulta-te, Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, justo, vitorioso. E agora aqui, o mais gostoso, olhe para cá, que eu disse para vocês, que Ageu profetiza a geografia, e Zacarias profetiza os elementos. E o que Zacarias vai falar é fora de contexto para quem quer manifestar a chegada como um rei. Porque Jesus vai entrar em Jerusalém, confirmando o seu ministério, autenticando aquilo que ele já era, chamado por Deus pelos profetas, e o povo é quem vai reconhecer, dizendo: Hosanas, ele é o rei, bendito é o que vem. Só que diante da tradição, todo imperador da época que quisesse naqueles dias gerar temor no povo, comoção no povo, impactar as multidões, jamais entraria com o animal que Jesus vai entrar. Se fosse César, entraria de cavalo. Se fosse Nicodemos, entraria de cavalo. Mas como ele estava cumprindo um cronograma na agenda, e essa agenda tinha geografia e elementos, não é cavalo, é jumento. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga para ele: me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Segura na mão dele, segura na mão dela, diga: está dentro do cronograma. Não está fraco, diga forte, diga: está dentro da agenda. Está cumprindo ela certinho. Pergunta para ele, diga: está dentro da geografia? Então, se você está dentro da geografia, os elementos
elementos da geografia não é como você quer, não é cavalo, meu filho, é jumento mesmo. Não é cavalo, é jumento mesmo. Porque na missão tem gente que quer escolher o que ele gosta, mas na chamada não é o que eu gosto, é o que a profecia falou. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Sacode quem está do teu lado, toca nele e fala: não é o que você pensa, é o que a palavra falou, é o que a palavra diz, aleluia, é o que a palavra confirmou. Pode te olhar feio, pode apontar o dedo, pode tentar te parar. Se você está seguindo o cronograma e a palavra, os elementos, quem manda é o céu. Abre a boca, estou sentindo Deus aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Então já olha para quem está do teu lado aí e fala, diga para ele, diga aí, esquece. Não vai ser como você projetou. Diga aí, não, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Sacode esse crente, não deixa ele dormir não. Eu sei que vocês estão aqui desde o dia todo, e ficar aqui sentado nesse banco o dia todo cansa. Dói as costas, a cabeça, a barriga. Mas eu vim aqui como arauto de Deus, e eu não posso sair daqui sem entregar essa mensagem. Olha para quem está do teu lado, diga: o veículo pode até ser desconfortável, pode até não ter uma cara boa, o lugar pode ser sem parecer, sem formosura, mas está dentro da agenda, está dentro, está dentro do propósito. Oh glória, não é a sua roupa, não é o seu sapato, o que tem de gente todo engomadinho, todo elitizadinho, abre a boca, não sai nada, porque tá bonito, mas tá fora da agenda, canta bem, mas tá fora da agenda, prega, mas quem tá dentro da agenda? Orema, andere kendere komanasia. Olha para cá. Aí a gente pode pensar, mas por que Jesus não escolheu uma carruagem armada? Ele vai fazer uma entrada triunfal. Não é qualquer entrada. Jesus podia fazer uma passeata. Ele podia escolher uma carruagem poderosa. Aliás, se era para entrar, para autenticar, e o povo confirmar dizendo hosanas, e ele deixou para a última semana, como dizem por aí, já que é para fazer, faz direito. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E não é por falta de cavalo, porque Jesus provavelmente não tinha cavalo, mas ele tinha amigo que tinha. A Bíblia diz que Jesus curou o servo de um centurião. Você sabe o que é servo de um centurião? O centurião, na verdade, era comparado a uma espécie de um deputado hoje, estadual, ou um vereador em uma cidade grande, que tem projeções e que tem direitos de algumas regalias dentro da Assembleia Legislativa. Provavelmente esse centurião, que tem autoridade, quando ele foi pedir para Jesus curar o seu servo, ele disse: eu sei o que é poder. Eu tenho homens que digo vai, e eles vai. Eu tenho homens que digo volta, e eles voltam. Mas eu não sou digno que tu vá embaixo do meu telhado. Manda uma palavra. Tu acha que aquele homem não tinha um cavalo?
Jesus curou. O servo daquele homem, era só Jesus chegar para ele e dizer: rapaz, é o seguinte, vou fazer uma entrada triunfal essa semana, me empresta teu cavalo, que eu quero entrar bailando, chegar chegando. Mas não era cavalo. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga para ela, diga: não é cavalo. Diga: não é do jeito que você quer. Diga para quem está do teu lado, diga: não é do jeito que você designou. Diga: o animal é o jumento mesmo. É bicho bruto, é de temperamento resistente. Vocês aqui dessa região sabem muito bem o que é lidar com jumento, que o bicho quando empaca, empaca. Mas naquela época jumento era barato. Como é que um rei monta em cima de jumento? Jumento era tão barato que desde a época de Abraão quase todo mundo na Bíblia teve jumento. Como é que Jesus vai querer impactar montado num jumentinho? Ainda que fosse novo, deveria ter montado em cima de um cavalo. Abraão teve jumento, Isaac teve jumento, Davi teve jumento. Ei, todos esses homens teve jumento. Jumento era tão fácil de se achar que na época de Balaão até profeta jumenta virou, de tão fácil que era. Aí vem Jesus para cumprir o ministério e não quer cavalo, não quer. Aí alguém provavelmente que gosta de se aparecer, que quer ser a bolacha mais gostosa do pacote, hoje está aprendendo: na obra não é do jeito que você quer, Pega na mão de quem está do teu lado aí, me ajuda a pregar. Eu estou sentindo o céu aqui. Eu estou sentindo o céu aqui. Pega na mão dele, pega na mão dela. Fala para ele, fala para ela: não vai ser fácil, mas vai dar certo. Não vai ser fácil, mas vai ter confirmação. Os mentirosos estão querendo te derrubar. Eles estão querendo te parar, mas eles não vão te parar, porque o animal é resistente, a carruagem é resistente. Está passando uma labareda de fogo aqui dentro desta casa, e quem quiser recebe agora. Vem comigo. Vem comigo. Oh glória, oh glória. A marca do ministério de Jesus precisava se confirmar exatamente com este animal. E não era qualquer jumento. Vocês sabem muito bem, eu disse para vocês que para as ruas de Jerusalém, o jumento era um animal adequado, porque era um terreno acidentado. Mas um cavalo era muito nobre. E um rei como César, como os imperadores da época, jamais se submeteria a ser aplaudido por um povo em cima de um jumento. Mas Jesus não estava preocupado com a qualidade do animal, porque ele mesmo olhou e disse: meu reino não é daqui. Porque quem pensa muito no que é daqui, se preocupa com o que os outros vão achar dele. Mas quem não é daqui,
Só faz assim: eu estou cumprindo um cronograma. Olha para quem está do teu lado aí, diga enquanto você se preocupar com a boca dos murmuradores e com os olhos dos invejosos, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas na hora que você entrar na condução do seu propósito, macumba não te para, demônio não te para, olho gordo não te para. E eu quero acreditar que eu não vim pregar para frouxo aqui. Eu quero acreditar que eu não vim pregar para quem tem medo de cara feia aqui. Eu quero acreditar que eu não vim pregar para gente que tem medo de pressão, mas que está dizendo: se é para subir ladeira eu vou subir, e se é para descer vale eu vou descer. Esta noite o céu está te dizendo a capacidade que você precisa para cumprir o que eu te dei, eu estou te derramando agora. Não é cavalo não, pastor. Não, é o quê? Jumento. Jesus sem explicar nada. Porque quem anda com Jesus não se preocupa com explicação. Ele se preocupa só com execução. Quando você vê alguém assim querendo muita explicação, é mesmo por quê? Por que que tem que dar? Por que que tem que contribuir? Por que que tem que cantar? Por que que tem que fazer? Por que que tem que viajar? Não serve. Porque quem está cumprindo a execução vai ver coisa que é fora do normal. Jesus chamou 2 discípulos e disse para eles: ide à cidade e vocês encontrarão um homem com um cântaro na mão. Ele tem os ingredientes para fazer a nossa reunião, a nossa Páscoa. Primeiro que no centro da cidade, quem andava com cântaro na mão não era homem, era mulher. Mas se Jesus mandou, eu não vou executar perguntando quem é que vai estar. Se ele dissesse que era uma mula que estava com cântaro na boca, eu ia lá. Olha para quem está do teu lado aí, fala para ele, diga: sabe qual é o teu problema? Diga aí. E o meu problema é que a gente pergunta muito. Diga para quem está do teu lado, diga: para de perguntar muito e vai. Sacode alaxébia. Eu estou sentindo Deus aqui. Toca nesse obreiro, toca nessa irmã, toca nesse jovem. Diga: para de perguntar e vai. Olhe para cá. A Bíblia diz que Jesus agora estabelece os elementos, cumprindo aquilo que Zacarias já tinha falado. Jesus olha para 2 dos seus discípulos e diz assim: ó, ide à aldeia que está de frente do Monte das Oliveiras, na região de Betfagé. Primeira lição que a gente aprende aqui: Jesus sabe encontrar quem vai cumprir o cronograma. Dá um toque em quem está do teu lado aí, diga: não adianta você correr, o céu sabe aonde você está.
Sacode ele aí, me ajuda pelo amor de Deus. Não adianta, diga, não adianta tu correr. Aí eu vou para Ipatinga. Quando tu chegar lá, o céu já vai estar lá te esperando. Aí eu vou para Teoflone, eu vou para Valadares, eu vou para Caratinga. Não adianta te esconder. Davi disse, para onde eu vou do teu espírito? Se eu subir, tu tá. Se eu descer, tu estás. Não adianta eu fugir, tu estás em todos os lugares. Aí Jesus diz assim, ó, vocês vão, chegando lá, em Betfagé, de frente para o monte. Não podia ser em outro lugar, mas aqui o profeta já tinha dito, já tem estabelecido o lugar. Jesus olha para eles e diz, ei, ide e encontrareis uma jumenta e um jumentinho. O mais engraçado pensar é que há 400 anos antes desse acontecimento, Zacarias falou. Aleluia. Segundo fato que a gente aprende aqui, é que tinha que ser jumento mesmo. Porque depois de profetizado, a gente tem a maior confirmação. É um animal empacador? É. É um animal que dá trabalho? É. Mas era para cumprir o propósito da humildade do Messias e não da pujança dele. E nenhum animal retratava mais essa qualidade de Jesus do que um jumento. Mesmo sendo de natureza difícil, mas era um animal simples, que entrava em qualquer lugar, então não podia ser nenhum outro. Qual é a segunda lição que a gente vai aprender? Deus, para o propósito dele, em seu cronograma, não errou na escolha. Tem gente aqui olhando para si dizendo, será que Deus me chamou mesmo? Será que eu sirvo para pregar mesmo? Será que sou eu mesmo quem vou cantar? Será que sou eu mesmo quem vou presidir os ceifeiros? Será que sou eu mesmo quem vou viajar? Alguém pode até não gostar de você, não ir com a sua cara, não gostar do seu penteado, não gostar da sua homilética, não gostar da forma que você se apresenta, só que não foi você. Você consegue dar um toque em quem está do teu lado aí? Diga o céu, diga aí o céu não errou na escolha. Tinha tanta gente lá em São Paulo, Diego, melhor do que eu. Tem tanta gente lá na Paraíba, melhor do que tu. Aí Deus olhou e disse, não é o melhor, mas é quem eu quero. Não é e quando ele aponta, quando ele escolhe, pode bater tambor, pode rodar baiana, pode fazer ziriguidum, pode colocar nome na boca do sapo, pode ir para as cachoeiras, pode fazer macumbaria, cai cavalo, cai cavaleiro, cai mentira, cai mentiroso. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem diria, Dalete, que tu ia sair de lá da Bahia para rodar o Brasil todo? Quem diria que eu ia sair lá do Jardim Ângela para rodar o Brasil todo? Tu pode fazer bico, tu pode fazer careta, tu pode cruzar os dedos, pode fazer mandinga, mas Deus disse, eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi. Levanta a mão, pega na mão de quem está do teu lado, segura a mão dele, pega na mão dele, na mão dela, fala, te
Tinha gente melhor, diga aí. Tinha gente melhor, mas o céu não errou na escolha. Só quem é escolhido levanta a mão. Só quem é escolhido levanta a mão e vem no glória comigo. Eu vou deixar você abrir a boca e soltar o grito de glória mais alto que você puder. Aí, Joe. Ai, manjo, manate, recanta, tatarabatakata. Hoje não é noite para qualquer um, é noite para os escolhidos. Pega, 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 pega. É noite para os escolhidos. Pega! Passando uma labareda de fogo aqui, ó. Olha lá. Pegou, 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 pegou ali, pegou lá atrás. Quem não gosta de poder, pega a bolsa e vai embora, porque aqui hoje é só a noite para os escolhidos, para os escolhidos. De como nasce Reviafá. Vem comigo, vem. Vem comigo. Quem pode ver esse varão que anda no meio da igreja? E ele está passando com um tinteiro e está marcando e dizendo: te escolhi, te escolhi, te escolhi para cantar, te escolhi para pregar, te escolhi para orar, te escolhi para marchar, te escolhi para evangelizar, te escolhi, te escolhi, te escolhi, te escolhi. Já era para tu ter morrido, mas tu não morreu porque ele te escolheu. E hoje ele te diz: eu te dou saúde. Quem te chamou fui eu, quem te marcou fui eu te... Aleluia.
Chorredeque bataracábia. Não dá para fazer missão se não for escolhido. Aleluia. Escute, para a gente encerrar. Jesus encontrou os elementos e disse para eles: vocês chegarão em Betfagé, de frente para o Monte das Oliveiras, vão encontrar quantos? Fala comigo bem alto. Quantos? Não, vocês não estão aqui, fale mais alto. Quantos? Mais alto, porque dá para dizer mais alto. Quantos? A jumenta e o jumem, porque ministério precisa ter a jumenta e o jumem. Ministério precisa ter a jumenta e o jumem. Por quê, pastor? Porque a jumenta é a mãe, e a mãe é a mais velha. A mais velha, ou o mais velho, fala da experiência, o mais novo fala da força. Não adianta ter muita força e sair dando cabeçada em tudo quanto é lugar. Fala besteira, faz asneira, fala o que não é para falar. Porque tem muita força, mas não conhece o caminho. Mas quando tem equilíbrio, e aí Jesus falou que a jumenta e o jumentinho estavam como? Preso. Estava como? Não fale mais alto. Estava o quê, gente? Mais alto estava o quê? É engraçado que toda vez que Deus nos encontra para cumprirmos um propósito, geralmente estamos presos a alguma coisa, sim ou não? Preso pelo emprego, preso pela doença, preso pela calúnia, preso. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga: qual é a corda que te prende hoje? Pergunta para ele, diga: qual é a corda? Diga: o ministério, a chamada já te encontrou, mas você está preso. O que é que te prende? E vocês sabem muito bem que o jumento é um animal que tem força. Mas se você limitar esse animal em 10 metros de corda, ele pode andar só quantos metros? 10, porque ele está preso a uma. Mas aí Jesus disse assim, ó: solta os dois. O engraçado é que quando Jesus solta, pastor Diego, quando Jesus solta, ele não solta só você, tudo que leva seu nome, tudo que está ligado ao seu sangue. Porque para Jesus não foi problema soltar a jumenta e o jumentinho. Por quê? Quantos anos atrás Zacarias falou sobre essa jumenta? Quantos anos? Fala mais alto. Quantos anos? A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem chegou primeiro, a corda ou a promessa? Quem chegou primeiro? Antes de corda ser corda para amarrar jumento, Zacarias, há 400 anos atrás, disse: Sião, se alegra, teu Redentor vem.
e vem solto, montado num jumento, cria de uma jumentinha. O céu te trouxe hoje aqui e está perguntando para você, antes de terminar essa palavra, o que é que te prende? Que você usa como desculpa para não cumprir o meu propósito. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ó: solta e traz. E se alguém, porque tem gente que é assim, enquanto estamos presos, ninguém contribui para te soltar. Enquanto você está dentro da guerra, da crise, do problema, ninguém faz nada para te soltar. Mas depois que Deus te solta, alguém diz assim: agora está pregando, agora disse que é pregador, agora disse que está cuidando dos gideões, está cuidando dos ceifeiros. Jesus disse: se alguém se incomodar com a soltura da jumenta e do jumentinho, manda vir falar comigo. Olha para quem está do teu lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela, diga: para. Não está fraco, diga: para de dar satisfação para quem nunca contribuiu com a tua liberdade. Aliás, queria que você tivesse preso até hoje. Diga: cumpre o teu propósito e deixa ele resolver com quem te soltou. Ai, andarabá, vou profetizar, vou pregar. Alguém está incomodado porque Ibaba voltou a fazer o trabalho de missões. Alguém está doido, já está com o cabelo em pé e está perguntando quem foi que mandou fazer. Eu não quero saber quem mandou, disse: faz que eu me responsabilizo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Abre a boca agora. Abre a boca agora, solta o maior glória que você puder. Porque eu estou sentindo que está chegando uma liberdade de Deus para a tua vida agora. É hora de soltar. Eu estou ouvindo barulho de cadeia soltar. Ai decaia. Andaracantata. Deixa eu ver onde soltou. Ali soltou. Ali soltou. Aqui soltou. No púlpito soltou. Tem obreiro solto. Tem pastor solto. Tem ministério solto. Agora! Fica de pé glorificando a Deus. Olhe para cá. Aquele jumentinho havia nascido para carregar o Messias. Você não nasceu para carregar Jesus montado em você. Você nasceu para viver um propósito dele em você. Aliás, ele mora em você, ele não monta em você. Você não é cavalo do diabo.
Você é servo do Deus Altíssimo. Mas eu estou pregando para alguém aqui que diante de tudo que você tem vivido, você está com forças retidas porque te amarraram, te prenderam, tiraram a tua liberdade. Você não canta mais, você não prega mais, você não viaja mais, você não evangeliza mais, você não dá glória mais. Você está angustiado, preso, porque prenderam você, te prenderam na gaiola da angústia. Mas hoje o céu está dizendo: vamos abrir essa gaiola, vamos voltar a dar um voo alto, vamos voltar a viver a plenitude do ministério. Você foi chamado para um propósito. A Bíblia diz que Jesus montou no jumentinho e entrou em Jerusalém triunfante. E enquanto ele entra em Jerusalém triunfante, a multidão o reconhece e autentica aquilo que o profeta já havia falado, e o povo vai gritando, estendendo ramos de flores no chão, lenços, e começando a clamar, dizendo: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosanas nas alturas. A Bíblia não dá detalhes, mas deixa eu pensar. Esse jumento amarrado, depois que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitado, provavelmente ele volta para o seu lugar de origem. Ou talvez não volte. Ninguém tinha percebido ele ainda, até o mestre ter andado nele. Mas depois que o mestre andou nele, com certeza alguém queria se esforçar para pagar o que tivesse, só para dizer: esse aqui é o jumento que o Messias montou nele. Que antes de Jesus passar em você, você não vai em lugar nenhum, não canta em lugar nenhum, ninguém quer você. Mas depois que ele entra, o que é feio fica bonito, o que não tem graça passa a ter, o que não era convidado passa a ser, porque você está seguindo uma agenda e cumprindo um propósito. Seguindo uma agenda e cumprindo um propósito. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: tudo que te prende é quebrado agora, porque você foi chamado para cumprir um propósito. Você pode profetizar para quem está do teu lado e dizer para ele: diga, ninguém te segura mais. Eu já vou terminar, mas eu estou ouvindo. Vocês acreditam que eu estou ouvindo barulhos de corda se quebrando aqui dentro? No glória desta igreja, cadeias estão começando a se quebrar agora. Oh glória, você pode profetizar, é uma noite missionária. Então eu quero que você profetiza. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: teu ministério vai andar. Diga: tua chamada vai andar. Segura na mão dele, pega na mão dele, pelo amor de Deus, toca nele. Fala para ele, diga: essa corda vai desatar. Deus vai desatar uma documentação para Ipaba. Ai, 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 vocês acreditam? Está descendo um contrato aqui em Ipaba, e Deus está dizendo: eu vou soltar o que está preso para esta. Ai, canta. Dá um abraço nele. Ele está recebendo saúde. Ele não pode morrer antes de ver o que o céu vai soltar aqui nesta cidade. Ai,
Mas quem quiser ficar navegando, porque eu não estou preso, eu estou solto. Eu estou solto. Solto, 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 solto aqui, solto ali. O diabo disse: vamos amarrar esse culto, vamos prender esse povo. Mas chegou o Rei da Glória com a espada na mão, quebrando a cadeia. É agora! Pegou, 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 pegou.